Eu acho que talvez não exista um outro discurso com uma fotografia tão guerrilheiro, tão solitário. Embora a gente esteja, a Escola de Fotógrafos Populares seja um coletivo, cada um desses fotógrafos, com uma simples câmera, está habilitado a sair por aí e fazer uma documentação super contundente. Então a coisa mais fantástica é você ter um coletivo de fotógrafos que, uma vez aprendendo a lidar com aquela ferramenta e aprendendo a trabalhar em grupo, estão habilitados a sozinho sair por aí e fazer uma documentação fantástica. Porque a maior parte desses projetos é soltar um menino e uma câmera, pronto, o mundo dá o resto. Muitos fotodocumentaristas que a gente ainda vai ouvir falar vão ter nascido nas favelas e nas comunidades populares. Mas eu não tinha noção que era fotografia, cara. E mais do que isso, eu não tinha noção. Eu vi e não enxergava, antes da fotografia, o que era onde eu morava. Quando eu consegui ver isso, a fotografia me fez, eu via. Aí quando eu comecei a enxergar isso, eu comecei a ter um surto paranoico, onde me apaixonei por onde eu moro e pelo meu país como um todo, pela cidade onde eu moro. Que aí descobri que não é aquilo que a imprensa fala, o local onde eu moro, que é parte da realidade. E aquilo, o que acontece, é muito mais do que a imprensa ou eu vivendo 100 anos fotografando vai poder falar, mostrar. Porque é um lugar onde as pessoas são solidárias, as pessoas são amigas, são respeitosas, são carinhosas. Eu nunca tinha entrado no canavial. Sim. A gente acompanhou o grupo móvel, né, onde eles iam atrás de denúncias de trabalho escravo. E a gente acompanhava eles, ia junto. Assim, foi muito boa, foi 20 dias de muita experiência. Assim. Não tinha um lugar certo, assim, cada dia era um lugar diferente de canavial. Assim, é um trabalho muito pesado, né? E assim, é uma vida muito sofrida lá. Então assim, foi muito marcante para mim. As dificuldades que eles passavam lá, acho que as dificuldades que a gente passa aqui na favela, né? A violência. Assim, cada lugar tem o seu tipo de violência. A violência lá era o trabalho, né? O trabalho escravo em si, aqui é a violência de você não poder andar na rua. Se tá andando, de repente tem um tiroteio, o caveirão entra. Porque quando você é jovem, você não tá nem aí pro social. Mas depois que você entra numa instituição que ela já dá toda a base do que é o social e te mostra o verdadeiro lado, é bom de se morar na comunidade, você começa a entender o que é a favela. Tem que ter orgulho de morar nesse lugar, que é um lugar onde você cresceu, onde você pensa em criar seus filhos, criar sua família. É como hoje em dia eu tenho muito orgulho de falar que sou morador de dentro do Complexo Alemão. Quando alguém me perguntar na rua ou quando ser abordado pela polícia, muitas das vezes eles já me pararam com mochila e quando eles viram dentro da máquina fotográfica. E aí eles te tratam diferente, muda o diálogo. E eu falei que eu sou morador do Complexo Alemão, sou fotógrafo do Raízes em Movimento, coisa que antigamente era impossível falar. Eu acho que está mudando muito hoje isso. É o trabalho que a fotografia faz. Muita coisa que eu falo para os alunos é isso. Quando a gente está fotografando, a gente tem que estar ali e falar com o morador que a gente vai voltar e vai trazer aquela foto. É que quando ia tirar a foto, aí meu irmão falava que dela que tinha que tirar inteira. Porque ele botava a gente na janela, saía tudo, menos a cabeça da pessoa. Alguma coisa ele tinha que cortar. É o que eu falo para os meus filhos. Tem crítica construtiva, né? Porque ele chegou onde chegou, persistiu, né? No que fazia, cortava a cabeça da gente, cortava as pernas. Hoje em dia tá aí um dos melhores fotógrafos, né? Aí quando eu não tô vendo as crianças, mãe, vem ver o Severino, eu reza porque ele só aparece em negócio quente. Só, mas graças a Deus, Deus está protegendo até hoje, vai proteger sempre pela pessoa que ele é, né? E pela conquista que ele fez. Ele aqui em casa serve de lição pro meu filho. Uma das lições de vida que eu vi contando para eles é Severino. E o bom, que continua humilde, né? Continua o mesmo Severino que a gente conhecemos há anos atrás. Não mudou nisso, não mudou nada. O nosso trabalho ele se apoia muito nessa palavra, retorno, que é a gente ir na casa da pessoa, ir na família da pessoa, fotografar e retornar com a foto, com o trabalho e até mesmo a gente cria uma nova amizade. O fato dele estar lá presente, ele já conhece um pouco da comunidade onde ele mora
E até onde ele não mora, ele vai lá, quando ele chega, ele já conhece, pelo fato dele viver e sabe que as coisas são bem parecidas. Eu acho que o retorno que ele dá, ele é assim, diferente de um fotógrafo que chega da grande imprensa, ele vai lá e volta. Ele volta para a pessoa, como já acontece muito no nosso caso, e a gente tem uma preocupação muito grande com isso, que é chega lá, imprimir a foto e levar para a pessoa. E desde o início o jornal se propôs a falar da favela para a favela, mas também da favela para fora, e fazer esse diálogo, porque a gente não pensava e a gente nunca concordou com a ideia do gueto, né, de que a favela tinha que ficar só remoendo os seus próprios entranhas, mas que ela precisava mostrar o que é produzido aqui dentro para fora. Então você tinha uma imprensa, chamada Grande Imprensa, que era um jornal que torcia e saía sangue. Estou falando do dia, da notícia, da luta. E esses jornais, sempre que falavam de favelas ou de áreas populares, tratavam a questão dos assassinatos, da violência. E a gente queria que um jornal que pudesse mostrar a produção cultural das favelas e também o seu cotidiano, as questões políticas vivenciadas por essa população. Depois isso passou a exigir alguma preocupação maior com a fotografia, porque não era qualquer fotografia, porque tinham fotografias muito boas, mas que elas já não tinham qualidade para entrar na gráfica, e isso então prejudicava. O que a gente usa são fotografias do próprio grupo, quem tem boas fotografias, a gente seleciona e aí, de acordo com a matéria, elas são incluídas no jornal. Pouca gente tinha imagem da própria comunidade. E aí, com isso, nós percebemos que o seguinte, que o momento era da gente, a partir daquele momento, fazer todos os registros, não importa como seria, que câmera seria. A relação da comunidade com a fotografia mudou completamente, porque você vê que de um tempo para cá a gente percebe que o seguinte, os eventos que a gente está, todos os eventos da comunidade, as pessoas procuram se produzir, porque sabe que na boa parte dos eventos nós vamos estar registrando. Então criou uma estima positiva do povo de se arrumar, de se produzir para sair bem na foto, né? Agora a questão da profissionalização do povo ainda não, porque nós trabalhamos com fotografia, com curso básico, né, de fotografia, com o objetivo de seguinte, é um curso de prevenção ao uso abusivo de drogas através da fotografia, que é um resultado imediato. Você aperta um baseado, você apertou, fumou e deu uma onda. Você clicou, né, e revelou e já viu a foto, você disparou, está filmando e você já tem um resultado muito imediato disso aí. Da minha infância, da minha infância inteira, até os 15 anos eu tenho um registro, uma imagem, assim, a minha infância inteira é registrada em uma imagem que apareceu e meu irmão, onde a gente morava lá no Ceará. Quando com 15 anos eu cheguei no Rio de Janeiro, esse contato com a imagem de registro, ele se ampliou, e aí a partir desse momento a minha adolescência, dos 15 anos, é mais registrada. Então, de alguma forma eu tinha esse contato com a fotografia, mas desconhecia o mundo da fotografia, esse mundo profissional. Depois de 2004, quando eu ingressei na escola, depois de poucos dias assim, que tive contato com o trabalho do Ripper, com outros documentaristas que fazem uma documentação social, em pouco tempo eu tive certeza, era exatamente isso que eu procurava para a minha vida. Bom, a função é mostrar mesmo o que a mídia grande não mostra. Mostrar o lado belo, o lado bonito, a alegria, a humanidade que existe dentro de uma comunidade, não só a violência. E também tem o lado de sensibilizar os governantes, mostrar, sei lá, que é muito grande e a infraestrutura daqui é horrível, não tem investimento, a SEDAI não investe aqui, a Light também, a educação aqui está muito precária também. Quem sabe com a fotografia a gente não consiga atingir um pouco esses governantes. É difícil você viver de fotografia popular. Sou fotógrafo e ganho meu dinheiro da forma legítima. Já diz meu pai, cada um ganha seu ponto do jeito que sabe. Entendeu? É a profissão que eu escolhi, é o que eu quero fazer e estou vivendo disso. Quando a gente fotografa, a maioria dos fotógrafos populares fotografam algum problema que deve ser mostrado, que está escondido, que as pessoas não têm acesso. Entendeu?
Tráfico, você falou tráfico. Tráfico não é o meu foco de trabalho. Já tem muita gente para fazer isso, sabe? Eu não quero isso para mim. Para que eu vou ficar fotografando tráfico? Sabe? Tem muita gente, tem muito matéria sobre isso, tem muita coisa. Eu quero fotografar é um deficiente descendo a escadaria da casa dele sem condições nenhuma. Você olha para cima, que uma pessoa que tem as duas pernas olha para cima e pensa 2 vezes antes de subir. A coisa está acontecendo e precisa ser mostrada. Agora, como a gente mostra essa coisa, entendeu? Esse é o grande lance, assim, que eu tento dar um outro enfoque na fotografia, que enquanto um outro fotógrafo que vem de uma outra formação chegaria ali e faria só aquele registro seco do acontecimento, só de um prédio sendo derrubado, eu tento mostrar o prédio sendo derrubado e as pessoas estão sendo atingidas por essa ação do Estado, entendeu? Que é uma outra coisa, assim, se você vê só um prédio sendo derrubado, é um prédio sendo derrubado. Agora, se você vê um prédio derrubado com uma pessoa em primeiro ou em segundo plano, ou desfocada, seja lá como for a estratégia da técnica que vai ser usada para passar informação, e essa pessoa está sofrendo, então já humanizou aquela ação, entendeu? Já tem consequências. Acho que o grande barato disso aí é que a gente aqui discute de uma forma forte e aplica isso, que é o direito da comunicação, né, como um direito humano fundamental, que é o direito de que todo cidadão tem de investigar a informação que deseja saber e de divulgar essa informação, usando para isso de qualquer meio para essa divulgação. Isso, na verdade, que eu estou dizendo que a gente tenta praticar aqui é o artigo 19º da Declaração Universal do Direito do Homem, né? Agora, existe um outro direito, que é um direito individual, universal, que é esse direito de todas as pessoas buscarem informação. E aí, quando a gente chega no universo das comunidades, que são comunidades muito mais pobres nesse país, tanto nas favelas, como as comunidades rurais, como as comunidades quilombolas, como as comunidades indígenas, a gente vê que quando a informação que sai dessas comunidades, no caso aqui a experiência com as favelas, ela é uma informação que não traduz a realidade desses moradores e, mais do que não traduz, a forma como ela é conduzida leva a população formal das cidades a encararem os moradores de favela como potencialmente pessoas violentas ou fadadas à violência, isso traz uma violência muito grande sobre esses moradores, né? A primeira violência é a violência da discriminação. E, na verdade, a gente tem mais de 99% da população das favelas sem nenhum envolvimento com o crime, né? Então, no campo da fotografia, a gente vem trabalhando uma coisa chamada descolonização do olhar, porque é justamente da forma como a sociedade vê os espaços populares. Por exemplo, as pessoas que não conhecem o Complexo Telemão, cara, acham que aqui é o pior lugar do mundo, né? As pessoas não depararam com essa beleza que está vendo aí. E aqui dentro, cara, existem pessoas que trabalham, pessoas que estudam, sabe, pessoas que têm uma vida legal, tem vários profissionais dentro da comunidade. Então, cara, as pessoas, quando olharem para a comunidade, elas têm que olhar de forma assim como... Não é como se fosse um mundo à parte, sim um lugar que elas não conheceram por uma questão de chance. Porque se conhecer a favela só através de jornal, através dessas grandes mídias que estão por aí, ninguém vai conhecer a favela. Então as pessoas que quiserem conhecer o lado bom da favela, façam como vocês estão vindo. Venha para cá, venha com o intuito de agregar, né, de querer somar com as pessoas. Aí que eu comecei a entender que a fotografia era muito mais do que registrar um casamento, era muito mais do que registrar um batizado. A fotografia, a máquina fotográfica, ela é uma arma, né? Uma arma de paz e de futuro que pode mudar a situação. E é o que eu faço aqui na comunidade, através da minha lente, tentar mudar a situação, né? A realidade, o preconceito da sociedade. Porque é muito fácil falar da comunidade, é muito fácil atirar pedras, muito fácil falar que na comunidade só tem violência, mas o difícil é viver a realidade que a gente vive. O desprezo do poder público, o descaso da sociedade, a corrupção dos governos, e isso que é difícil viver. Se morre alguém aqui na Maré, a gente sabe o nome, a gente conhece a família, qual era a relação social que essa pessoa tinha dentro da favela, e a gente vai tratar essa pessoa como um ser humano, e não como um número, como mais uma estatística.
existe aí um ponto muito forte que é criminalizar a pobreza. Quem é pobre é criminoso, mora na favela é criminoso. E aí a gente quer desconstruir essa lógica. Então essa matéria que a gente fez sobre o Caveirão, que é esse carro blindado, que gritava nas favelas, vim buscar sua alma. É uma matéria que eu sempre falo e que eu sempre vou falar essa sobre segurança pública. Que a gente botou o Caveirão na capa. Desculpa. Assim, essa matéria foi feita por mim e por outros membros da equipe, porque normalmente a matéria principal, como ela tem esse caráter mais reflexivo, a gente procura fazer uma discussão mais crítica sobre aquele assunto que a gente está tratando. E segurança pública não tem muito jeito, assim. A gente tem que discutir de maneira muito contundente. São jovens negros e favelados que estão morrendo dentro da favela. Desculpa, gente. Pode dar um tempinho? É difícil, assim, uma pessoa assim, de origem popular tentar se manter assim, dentro da fotografia, que é você tem que ter um diferencial, né? Além da técnica, do conhecimento da técnica que você tem que ter, você tem que ter um diferencial para poder se manter, né, nesse mundo, né? Isso também é uma forma de a gente se impor, né? Impor a nossa forma de ver mundo. Então, a partir disso, eu acho que cada aluno que se forma aqui dentro de Imagens do Povo, dentro da Escola de Fotógrafos, já tem uma motivação a mais para se manter dentro da fotografia e se estabelecer como profissional, né? Fotografia. E a partir daí, então, cada passo que você dá dentro do mundo da fotografia vai te proporcionando dar outros passos ainda maiores, né? So, in many ways, this story is as much of a human rights story as stories about public security in the favelas, about disarmament in the favelas, about environmental degradation in the favelas. It's a story about human rights that approaches human rights positively, not negatively. So these kind of projects are very, very different from mainstream media because in many ways they approach human rights positively because they're valorizing this core concept of integrity, that people have spiritual lives and physical lives and intellectual lives and emotional lives. And so their everyday life in the communities is actually rich with a human rights perspective. Of course, today, the photographers inside the communities do not shy away from covering violence. They cover the fullness of everyday life, body and soul, the good things and the bad things. But it also is a very important movement for human rights because it taps into these really important rights of self-expression. Everybody has the right to represent themselves. Everybody has the right to generate their own news, to share information, to impart information, to receive information. And this is at the core of communication rights and human rights. Beyond all of that, what's even
more important, the most important thing about this movement is that people need and they want to see stories that represent their own lives. E aí, como eu sou um favelado, né, eu sou um cara criado na favela e vi que era um instrumento legal para estar se mudando essa realidade, e aí foi, mesmo sem ter dinheiro, foi intensificando mais esse trabalho. O trabalho dentro da favela, ele é tão complexo, né, e assim, não tem como se fotografar sem estar intervindo em alguma coisa, que acaba eu usando digital, acaba eu até deixando de fazer o trabalho que eu gostaria de estar fazendo, que era um trabalho de arte dentro da favela. Fica difícil, assim, acaba você entrando numa liderança comunitária, acaba o teu trabalho ajudando as pessoas, e as pessoas vão te procurando por conta desse trabalho, que isso até me atrapalha se eu sou um fotógrafo, se eu sou um antropólogo, se eu sou um assistente social, eu fico meio que nessa berlinda, entendeu? E a gente consegue ter uma produção bem interessante e contínua, coisas assim que não... talvez a cidade não saiba, mas tem grandes fotógrafos, grandes documentaristas, tem pessoas desenvolvendo trabalhos lindíssimos em favelas, pessoas organizadas ou pessoas sozinhas, individualmente, fazendo trabalhos que assim, tem que sair da favela, tem que sair dos guetos e tem que invadir a cidade, tem que invadir de forma nacional, tem que ultrapassar a barreira de países até. A fotografia digital aliada a essas novas tecnologias, aliada à internet, a gente consegue difundir um pouco o que acontece de fato dentro da favela. A gente consegue, graças à internet, atingir lugares que com certeza a gente não conseguiria atingir, a gente ficaria preso a essa produção ficaria presa dentro dos guetos, mas a internet a gente viaja, não tem limites. Eu acho que o pinhole ele traduz, ele resume nele os princípios básicos da fotografia. Ele utiliza a lata, por exemplo, que é um objeto que você recicla, então ao longo desse tempo eu formei um grupo que se chama Mão na Lata, de jovens que quiseram continuar na oficina, e a gente trabalha a fotografia, na verdade, no sentido de expandir o campo da percepção, né, daquela pessoa, a percepção de si, a percepção do outro, a percepção do entorno, né? Eu acho que a fotografia, não só a fotografia pinhole, a fotografia de uma forma geral, acho que a produção de imagem te permite fazer essa sensibilização, vamos dizer assim, para uma delicadeza, para uma sutileza, para a pessoa que entra em contato com isso, começar a perceber sutilezas que antes de entrar em contato com a fotografia talvez não percebessem. Eu fiz um trabalho muito forte sobre crianças, né, que eu trabalhei crianças em 3 situações que eu vejo dentro do espaço popular. A criança em situação de trabalho infantil, que é muito forte, né? A questão das explosões de alegria, que eu titulei isso, que eu busquei brincadeiras, diversão, que aí eu faço um contraponto em relação à grande imprensa mesmo, né, de tratar o espaço popular. Que assim, não é explosões de tiroteio, de violência, de sangue, é uma explosão de alegria. Busquei caretas, busquei expressões de sorrisos, de brincadeiras, né? E o terceiro grande trabalho que eu caminhei durante a escola que eu fotografei foi o Olhares, né? Olhares como forma de comunicação que a criança tem, né? A criança tem um olhar muito expressivo, assim. E assim, tá fotografando a favela é um processo de reconhecimento, né? De pertencimento àquilo. Trabalho também com a identidade também. Tipo, poxa, eu pertenço à Maré, eu sou morador de favela, né? Sou Maré, sou do Rio de Janeiro. Maré, o meu sangue é brasileiro. O que eu faço aqui, eu ensino a fotografar. Eu acho isso importante porque, especificamente dentro da fotografia e dentro da comunicação, está tendo grandes revoluções de como as pessoas comunicam. Antigamente a gente tinha comunicação em formato de pirâmide, com grandes mídias em cima, informando todo o resto das camadas de sociedade abaixo. Hoje em dia, essa pirâmide
está sendo achatado e as pessoas estão comunicando no nível horizontal, de pessoas para pessoas, além de também ainda para grandes mídias para cima para baixo. Então projetos como esse são importantes para mostrar às jovens dessas comunidades que eles têm o poder e a capacidade de informar os outros e comunicar com os outros. Porque muitas das vezes eles assistem o Globo ou alguma outra grande mídia e a grande mídia fala a mesma coisa, o lugar que você mora não é bom, é ruim, só tem esse tipo de pessoa. Então esses projetos servem muito para o próprio pessoal valorizar onde eles moram através do exercício da fotografia, que é muito importante. E ao invés da gente fotografar numa praia da Zona Sul, a gente começou a usar a comunidade como pano de fundo. E isso possibilitou para a gente, assim, uma transformação, né? Porque as pessoas que não acreditavam que dentro da comunidade tivesse espaço bonito, né? Que pudesse ser bem fotografado, aqui a gente conseguiu mostrar isso. E as próprias meninas que queriam fazer seus editoriais de moda, fazer seu book, aqui também elas começaram a ver que a fotografia tinha uma leitura completamente diferente. A fotografia conseguia fazer a transformação da realidade do local. Essa mesma fotografia nos possibilitou a publicar diversas vezes em capas de jornais, revistas europeias, diversas revistas. E aí abriu um campo enorme, né? Botando aí a comunidade, Cidade de Deus e a favela no mundo da moda, no mundo dos editoriais de moda. E isso despertou a vários outros profissionais de fotografia, de jornalismo, a também usar a comunidade como pano de fundo para os seus ensaios fotográficos. Essa questão do olhar estereotipado, enfim, do sujeito que vem do exterior, que vem da Europa, de um país desenvolvido, supostamente mais civilizado, que lança um olhar sobre a comunidade, a favela, né? Até onde isso é verdadeiro, até onde isso é uma visão estereotipada, que expectativa de visão que a gente quer que esse cara apresente. Quer dizer, o fato é que eu acho que todo mundo tem direito a se expressar, né? Quer vir fazer um filme aqui, acho que tem o direito de fazer o filme, de conquistar, de seduzir as pessoas para fazer o seu projeto, né? Agora, é bom deixar claro que não dá para a gente ficar patrulhando e de antemão tentar entender a intenção de quem está fotografando, como aconteceu com os estrangeiros que vieram de fora, que são notáveis, né? Pessoas importantes da história da fotografia contemporânea mundial, né? Quer dizer, isso tudo a gente vai julgar com o tempo. Não dá para a gente, de antemão, ficar dizendo se é válido ou não a presença de um estrangeiro, mostrando uma realidade nossa que ele está vendo pela primeira vez. Acho que pode ser legal, não vejo barreiras, nem tem preconceito nesse sentido. Sors de cette école, eh bien, je suis impressionné et surtout ils ont tellement l'impression d'être heureux, d'apprendre quelque chose. Et ils semblent pas jaloux des autres, jaloux des plus riches. Ils semblent apprendre. Et c'est difficile, il y a très peu d'écoles, de vraies écoles de photographie qui arrivent à rendre les gens heureux. Parce que pour avancer, pour bien apprendre, je crois qu'il faut être heureux. Et vraiment, ça semble être un succès. Et je pense à certaines écoles de photographie en France, eh bien, ils viennent le matin, à 9h du matin, ils repartent à 3h de l'après-midi et ils sont livrés à eux-mêmes. Et il y a un prof qui leur dit des choses un peu toutes faites et certains sont de bons profs, mais il n'y a pas cet esprit que j'ai vu ici. Eu sou formado em fotografia. Trabalhei nos tempos de Hong Kong, no final da guerra do Camboja.
Depois viajei para a África, trabalhei na Etiópia, trabalhei na Sibéria, na Mongólia, sempre naquela área da fotografia e da filmagem do audiovisual, que eu sou autodidata em vídeo. Eu aprendi que passar também, isso aqui é uma coisa que faz do coração, é a militância. Para mim, no trabalho, não pode se desfazer da militância. Isso aqui para ajudar, para o povo crescer, para todo mundo junto, de repente fazer um mundo melhor aí. As crianças, adolescentes estão sempre atrás da gente, perguntando, para que vai ser? Vai sair na TV, vai sair no jornal? A gente fala, não, isso aqui é o trabalho da gente sobre o humor, o trabalho interno humor. Aí crescer com isso aqui na cabeça, esse nunca me largou. Pode ser num lugar, qualquer lugar, seja no Brasil, seja na Ásia, na África, você tem que ajudar uma pessoa com o meu conhecimento, eu vou. Sem falar de dinheiro eu consigo para viver, tem emprego, tem uma microempresa, trabalho com vídeo e fotografia. I started my work here in August, pasting the photos on the outside of the favela, facing the city. And we decided to continue the work with the community and bring it up to the city. And so right now the portraits of the women are on the Arcos de Lapa, Teatro Cilia Mireles, in many places in the city. And we wanted to continue work with the kids here that have helped us so much to make this project happen here, because they were helping us every day to carry the posters, the glue and everything. And so we opened this cultural center for those kids mainly so that they can, learn photography, learn what they have been helping us to put up here. And so the photo that you are seeing here is the photo that they took here of the people that live here, but also they went in the city to take photos of people that live in the city. So it's a mixture of those two worlds that rarely mix together. Mauricio Ora is the first person I met here, and he's the one who made this whole work possible. And he's the one who takes care now of the cultural center because it was his idea since the beginning to bring culture here. So he has been helping us to set up this whole project, and we found normal to help him continue his own project here. Subsequent in that trip, I came to Rio de Janeiro on my own the first time, and I thought, wow, this city has just the most amazing natural setting of any city I've ever seen. It's just like incredibly beautiful, the natural locale. So, in fact, my eyes are wandering because I'm just looking at the great view here. It's just amazing. And then I had a contact au consulat français, and he got me some money, and I started to shoot parts of the city. And the first time that I went and shot near Dorosina. And so for years and years I wanted to come back and shoot it with a better camera in a better way, because the first time I came here I really wasn't technologically prepared to shoot what it was I wanted to shoot. There's other places as well which I've been shooting. But for me, these favelas in Rio, because of the topography here, they're just the most visually astounding. Okay, so that's why I'm shooting here. Exato, estou indo lá para Nova York, lá na periferia de Nova York. Estou indo lá com muita expectativa mesmo, primeiro de conhecer o que rola lá do outro lado, na periferia. Eu quero ficar mesmo na periferia e tentar até desmistificar, ou não, né, essa imagem que a gente tem da periferia de Nova York, o que me passa, pelo menos o conceito que eu tenho é que ser uma área extremamente violenta, assim como a imagem também das favelas em relação a imagem da favela, como que eles têm também, né, que é passado para fora do Brasil. E a gente tem essa missão de tentar desmistificar, dar um outro olhar em relação a isso. Eu também quero ter um outro olhar em relação à periferia de Nova York. Eu e minha vida e eu, fatos tão marcantes de tudo que aconteceu, das fases mais difíceis, de tudo que passei, vivendo e aprendendo, hoje me aprimorei. Mano, olhe pro céu e veja como é lindo. Olhe pras estrelas, tu vai se encontrar sorrindo. Se bater neurose, vai embora, é nós de novo. Na força da minha voz é que move esse meu povo. Descendo do morro, dei de cara com ela. Vou fazer o que se eu sou criança?
favela e na disciplina eu deixo meu alô. É claro e evidente que a liberdade voltou. Tenho 26 anos, tenho 5 filhos, tô presa no artigo 12, sentenciada a 3 anos e já tive várias transferências nesses 2 anos de cadeia, várias transferências, que eu não parava numa cadeia só, porque os diretores não aguentavam, porque era uma presa indisciplinada. Mas eu tive que me aprimorar, igual um camaleão, quando botar ele aqui vai ficar bege, não vai? É igual eu tive que entrar no ritmo, muito custo, entrei no ritmo. Porque no começo eu não sabia nem o que era ritmo de cadeia, que eu era muito rebelde. Toda segunda-feira tem aula de fotografia. Se eu aprontar, eu vou pra tranca. Eu vou ficar 30 dias de castigo. Quando eu sair, vai ter outra coleguinha no meu lugar. Eu não vou poder brigar, porque minha vez foi passada. Porque eu tava com a oportunidade, eu não pude, né? Eu tenho que saber aproveitar a oportunidade para não ir pra tranca e perder minha vaga. E eu não vou deixar de ver, né? Meu lindo professor toda semana, né? Então, a gente tem um problema, né, com a questão de transitar com as imagens, porque tem relação de presas que não gostariam de ser fotografadas, e também funcionários que não acham interessante, não acham legal. Então a gente fica geralmente aqui mesmo nessa sala, com isso, e na sala do lado. Com isso a gente fotografa muito elas mesmas, né? Elas ficam se fotografando, né? Fotografam detalhes de coisas e acaba gerando um exercício maior ainda da prática do olhar, assim, do exercício do olhar. Você é obrigado a criar novos pontos de vista sobre aquele lugar que você vê o tempo todo, assim, né? Como é um sistema prisional mesmo, não é socioeducativo como no Degas, então ainda vai ter muito essa coisa de estar se adaptando ainda, entendeu? Acho que futuramente a gente consegue quebrar esse estigma, que é para isso que a gente está aqui, quebrar o estigma da imagem, né? E que assim, a imagem pode servir de diversas formas para você estar interferindo na sua realidade. E aí tem a ver com a história de pertencimento, porque se você não se reconhece como pessoa, você também não se reconhece como alguém que esteja situado em algum lugar. E aí quando você tem um noticiário todo dia, falando do que tem de ruim, sem levar para televisão ou para mídia uma ótica diferente dos talentos e das competências que tem nessas comunidades, sem levar a visão de que há crenças e valores muito fortes ali que merecem ser aprendidos, que estão ali já há muito tempo, de pessoas extremamente habilidosas e talentosas, e de que existe muita coisa boa naquele universo, você acaba fazendo com que esse círculo vicioso se perpetue, porque esse mesmo jovem assiste isso todo dia na televisão, acreditando que realmente ele não é ninguém e que aquele lugar não vale nada, porque você só ouve falar de coisa ruim nesses lugares, quando justamente o que acontece é o oposto. Basta você ter um olhar mais atento para perceber que existem inúmeros valores a serem reconhecidos nas mais diversas comunidades. O que a fotografia faz nessas inúmeras oficinas e escolas de fotografias é fazer com que as pessoas se reconheçam e, mais do que isso, fazer com que elas tenham um olhar sobre elas e sobre os lugares aos quais elas pertencem. Quer dizer, se você se enxerga e enxerga o lugar que você pertence, você é capaz de tudo, absolutamente tudo. Se não tiver oportunidade, o jovem vai entrar para essa vida mesmo. Vai entrar cedo e vai cair mais cedo, porque não tem visão de vida. Ele não enxerga o futuro lá na frente, não tem oportunidade. O governo não está sabendo usar a cabeça. Está botando armamento, entendeu? Botando tecnologia nas armas e não está adiantando porra nenhuma, porque o tráfico não vai parar, entendeu? Tem que pensar nas escolas, na educação, entendeu? Eu tô nessa vida aí, meu irmão. Mas não quero essa vida pro meu filho, não. O dinheiro que eu ganho aqui é tudo pra ele. Tudo bem, não dinheiro do bem, dinheiro do mal. Como muita gente fala aí, né? A sociedade critica. Favelado é favelado, traficante. A gente também trabalha. Nosso trabalho é só ilegal porque o governo decide que é ilegal. Aí a sociedade vai como? Como? Obedece. Eu não obedeço ninguém, não. Eu faço a minha doutrina e faço a minha regra. Agora o brasileiro, meu irmão, trabalha pra ganhar a porra de um miserável salário aí, ó. Ganha uma miséria, não consegue sustentar nem a porra da casa. Nem paga o aluguel. E se pagar o aluguel na favela é 300 conto. Vai viver de quê, meu irmão? Vai comer o quê?
Pô, meu pai foi um traficante. Aí todo mundo esperava que eu fosse um traficante também. Ele vai virar um traficante, ele vai virar um traficante. E aí não virei um traficante. Caramba, esse cara é esquisito. Porque eu saí do padrão, entendeu? Eu tô fora do padrão. E aí fica difícil, porque eu não fumo, não cheiro, não bebo. Aí eu não tenho papo para parar perto do cara da boca de fumo e conversar com ele. Então isso me deixa meio isolado, sabe? Então é difícil, cara. É muito difícil estar fazendo um trabalho. Eu não posso fotografar a polícia numa ação porque eu acabo prejudicando as próprias pessoas da favela. Não sei se vocês já viram, todo o trabalho, toda fotografia que denunciou um policial dentro de uma comunidade, a resposta da polícia é muito maior depois. Cara, o governo ele tem que trabalhar com a prevenção e não com a repressão, né? Se ele deixa a coisa se complicar de uma tal forma e depois quer reprimir através da força policial, isso é complicado. Ele deveria implantar um projeto de prevenção, né? E não dessa repressão brava que ele faz. Esse aqui também é muito perigoso. Não, aí não entra muito não, pessoal. Quantidade de cápsulas no chão, isso aqui foram tudo tiros dados pelos bandidos na entrada da polícia aqui na favela. Aqui a moradora está catando toda a munição. Dá um dinheirinho. A senhora vai pegar? Lógico. O negócio é mais caro agora, hein? É mais caro. Olha aqui mesmo. Olha a quantidade de cápsula que essa moradora está juntando aqui nessa sacola. Olha aqui a quantidade. Tudo isso aqui são tiros disparados pelos bandidos quando a polícia entrou na favela. Nossa, isso aqui é da polícia. É da polícia? Vai, pode ir. Deixa eu jogar a volta. Deixa eu jogar a volta. Peraí, o que a senhora vai fazer? Pode ir. Acordei e minha mãe, falou assim, mataram uma criança. Eu falei, de novo. Aí veio uma galera chorando, triste e tal. Eu pensei que tinha sido algum aluno, alguma criança aluna daqui, né? Aí eu não sabia que era tão próximo de mim, porque era filho de uma menina que trabalha na equipe de apoio com a gente. Então, foi mais angustiante isso. E aí a gente começou a documentar, né? Tinham vários fotógrafos, vários jornalistas, tal, mas a gente, eu particularmente me senti na obrigação de tentar mostrar de uma outra forma. Óbvio que não tinha nem espaço para nada ali naquele momento. Aí foi quando a perícia chegou, junto com o delegado, aí começaram a abrir espaços. Nesse exato momento a galera começou a se mobilizar. Então a galera partiu para a manifestação e foi lá, acho que fecharam a linha amarela. Aí a perita perguntou se tinha um fotógrafo por ali. Na verdade, só estava eu. Aí eles tiraram o corpo, botaram no chão, aí foi quando apareceu a mão da criança com a moeda, assim. Muitas pessoas estavam falando que tinha uma moeda, que a criança ia comprar pão, que a moeda ainda estava na mão. E assim, enquanto não tiraram o corpo, ninguém via essa moeda, né? A mão da criança abriu, aí estava a moeda lá, assim. Ninguém tocou, ficou da mesma forma. Eu fotografei o corpo descoberto, assim, que foi a coisa mais horrível da minha vida ter feito, né? Mas era preciso estar ali, era preciso fazer, era preciso estar sendo registrado. Eu peguei, quando cobriram, deixaram justamente a mão da criança para fora com a moeda. Eu falei, é essa foto, assim. É essa foto que vai mostrar um pouco a indignação que a gente tem, que eu tenho, que eu tive naquele momento, aquela angústia que eu estava ali dentro, aquela coisa assim, não, tem que ser feito alguma coisa. Dia 13 de fevereiro nasceu para alegrar, animar a festa, fazer todo mundo zoar. Hoje lá vem ele, vindo de Bento Ribeiro, moleque maneiro, vindo de Bento Ribeiro. Sou Maré, sou do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Sou Maré, o meu sangue é brasileiro. E um homem armado, um traficante,
falou para ele, olhou para ele e falou assim: olha, eu tenho mais medo dessa sua arma do que da minha. E meu pai tava com a máquina fotográfica na mão e ficou rindo e falou assim: mas por quê? Perguntou para ele: por quê? Ele falou assim: porque a minha, ela bota no cemitério. A minha, ela vai ali, bota no cemitério e acabou. Mas a sua bota num lugar muito mais de sofrimento, que é na cadeia. Eu lembro de pouco tempo, a mãe sentada na calçada, com o filho, velando o filho sozinha, esperando o rabecão vir buscar. O filho tinha acabado de morrer, a mãe com o filho no colo, não sabia o que fazer. Eu não gosto de falar da foto porque me dá vontade de chorar, porque foi uma foto que me marcou bastante. Saiu no jornal. Eu estou presa há 3 anos e eu decidi mudar de vida totalmente, não só por mim, mas sim pela minha mãe. Mas talvez se eu não tivesse mudado, hoje eu estaria morta. Então aquilo dali mexeu bastante comigo. Minha mãe não merece isso. Ela merece ver a filha dela como uma vencedora. Quero muito levar à frente, porque aqui, o que se aprende aqui dentro, a gente tem que levar. O que se aprende de bom. E o que a gente viveu de ruim lá fora tem que deixar aqui dentro. Porque aqui é uma escola. E é uma escola que, se a gente não souber levar, não souber aprender, aqui não repete de ano, aqui repete a vida. Na minha época, com 13 anos, 14 anos, menor não podia fazer parte no tráfico. E o cara que vendesse para um menor, o cara morria. Morria, ou ganhava uma coça, ou era expulso, sei que era esculachado, não podia. Começa assim, tu compra um cigarro, tu vai ali compra um refrigerante, o cara vai te dar um dinheiro, te dá o troco. Aí quando você tá duro, você passa perto do cara, pra ver se o cara tem. Se quer que tu compre alguma coisa, que tu sabe que tu vai ganhar um dinheiro. Aí dali começa, né? Você começa comprando cigarro, daqui a pouco você já tá segurando uma carga, daqui a pouco você já tá vendendo. Que é um dinheiro meio, amaldiçoado, cara. Entra aqui, vai por ali. É um dinheiro que você poucos conseguem erguer patrimônio, que mais na frente perde. Quando não tem nada para perder, a única coisa que tem para perder é a vida. Aí acaba perdendo a vida também. Domingo, 1h da tarde, que a viatura entrou no pinote, eu fui baleado. Eu ganhei um tiro na perna. Aí, fratura de fêmur, caí em cima da laje, lembro que eu caí em cima da laje, 3º andar. Aí daí começou, conhecer outro mundo. Botei 6 parafusos, depois de 3 dias fui pro sistema, casa de custódia. Fui absolvido pelo juiz e hoje, fiquei 8 meses, vi muita coisa, vi gente morrendo. Eu via se os outros que iam morrer, eu saía fora. Eu nunca fui tirar a vida de ninguém. O negócio era ganhar meu dinheirinho. Aí o cara foi e falou: pô, te apresentar um artista, Sérgio César. É um artista, os caras que faz umas casinhas, pá. Porra, Sérgio César faz casinha. Eu falei: qual é, compadre? Aí, mano. O cara aí, essa conversa aí, o cara tem que fazer. Aí o cara. Você é de Cuba, tá Aí o cara foi e falou: isso aí, o cara faz casinha. Eu falei: pô, mano, esses bagulho de artista plástico, esses caras são tudo gay, compadre. Aí o cara foi e falou: não, o cara não é gay, não. Aí eu falei assim: pô, esses caras é meio esquisitos. Não, os caras não. O cara pega a mulher pra caraca, aí eu vi aí. Aí fiquei trabalhando um pouco com ele. Um tempo, ficamos trabalhando junto, ele me ensinando algumas coisas, tava fazendo. Aí foi quando eu sumi, né? Que foi aquele coisa anterior que eu falei, que aconteceu, que eu fui parar naquele lugar. Aí quando eu saí, eu voltei pra cá. E é uma coisa que eu falei pra ele, quando ele pulou a fogueira dele lá e tal, e voltou. Então você vê nesse país que a gente vive,
Falei, ó, mano, você tá egresso penal, você tá ferido, não é? E é negro, parceiro. Vai fazer o quê? Qual a chance que se dão que é dada para um egresso penal? Um cara que, porra, cumpriu o que tinha que cumprir, todo mundo vacila, né? E aí sai, fica desamparado e tal. Então voltou. E aí mais ainda ele mostrou essa vontade de estar dentro do social, né? Que é o meu trabalho. Por causa que está acontecendo isso tudo na minha vida, que também eu procurei de acreditar que vai dar certo, e o negócio vai dar certo. Hoje a gente não está ganhando muito não, mas vai chegar a nossa hora, é o que eu falo. Eu acho que o nosso projeto é muito importante, assim, ele abre uma visão sobre a favela, aquela coisa que a pessoa não vê, entendeu? Acho que a gente mostra uma coisa sobre dentro da favela que a pessoa está esperando ver guerra, ver violência, ver o lado sombrio, o lado errado da favela. A gente mostra um pouco o lado positivo, assim, né? Tipo, o projeto, não só o projeto como a comunidade, ela mostra um pouco o lado positivo. Milhares de pessoas vêm pra cá, adoram a comunidade, é uma comunidade tranquila, entendeu? Eu acho que pelo menos o nosso ponto de vista é mostrar sempre é mostrar o positivo da favela. Até na hora da brincadeira, tudo bem, a gente mostra o lado do confronto, da violência, mas é o dia a dia, né? É o dia a dia que você vive, é o dia a dia, o cotidiano da cidade. Não tem como fugir disso. Tem que ressocializar o jovem, cara. Porque, porra, o cara virou pra mim e falou assim, cara, eu sou negro. Pô, moro na favela. Pô, a polícia entra, baixa ali a porrada. Né, cara? Aí o cara, pô, não tem acesso à escola, não tem acesso à educação. Aí o cara já vem de uma família conturbada. Porra, alguém tem que ir lá fazer alguma coisa pra esse jovem. Aí o que a gente faz? Procura o pessoal que tá em volta do projeto, tá ligado, galera? Vai ver uma vaga num colégio próximo, de onde o jovem tá. Depois a gente já volta lá, pô, irmão, tem uma vaga na escola aí, ó, te interessa? Pô, pô, me interessa. Pô, então vamos lá então, cara. Aí, tal dia, tá bom pra você ir lá? Tá bom, vamos lá. Né, cara? Agora, pra se fazer esse trabalho, primeiro tem que amar muito o próximo. Tem que amar muito. Pra se dispor, correr risco de vida. Ir lá, sabe, trocar ideia com o jovem dentro da situação que ele tá, à noite, correndo risco de vida dentro da favela. Quer dizer, em vez de você ser a pessoa que está ali fazendo um trabalho social, você vira estatística. Nós estamos completamente abandonados, a verdade é essa. Completamente abandonados. Não tem grana, não tem empresa, não tem poder público, não tem governo, não tem ninguém que está segurando essa onda. E os jovens estão aí morrendo, né, cara? Não tem ninguém para dizer lá pro jovem, pô, cara, isso não é uma vida legal, é uma vida legal, bonita, pô, maravilhosa, mas é um mundo muito reduzido. O cara não pode ir ao shopping comprar uma roupa, o cara não pode ir no centro da cidade, pode pegar a namorada e ir pro parque. Que vida é essa? Vamos chegar, Severo. Que isso, rapaz? Sai. Condenou, porra! Então eles... Não, tudo bem. Tô filmando eles. Nós estamos filmando eles, porra! Vocês vão dizer que é pior! Nós estamos filmando eles, cara! Claro! Nós estamos do lado de vocês, gente! Se a gente não tá aqui, seria pior, poxa! Eu sei, cara! Eu não tô correndo!
estamos ajudando vocês, gente. Pelo amor de Deus, né? Sabe lá tirar foto lá, ó. Eu fico Deus vivo! Eu fico Deus vivo! Você tem Deus vivo. Você pode não ter Deus, mas eu tenho. Esses crentes, mas não mata! Vocês são assassinos! Por isso, quando vocês morrem, ninguém tem que ter pena de vocês! Eu ainda oro pela vida de vocês! Nunca mais! E ainda aquele que toca! O menino dos olhos do Senhor! Vem, que eles querem matar mais gente! Vem! Vem, povo! Onde que é? Onde que é? Que tá o corpo do garoto? Não, não tá não, vou te ainda não. Vai seguir. Vai, não vou não. Não vai, que não tá. Isso é mentira. Aí, vamos dar bala. Manda, eles têm coragem pra isso? Eles têm coragem pra isso? Eu tô aqui. Me mata logo de uma vez então. Viu? Tem mais alguém lá? Não. Me mata, sabe por quê? Porque eu sou mãe, eles vão ter que me matar. E aí daqueles que estão ali, porque eu sirvo aquele lá de cima. Aí daqueles que estão na vinda no nome do Senhor. Pelo amor de Deus, vocês mataram meu filho, pelo amor de Deus, me fala onde está o corpo do meu filho. Por favor, não debocha não, meu querido. Como ela matava, você desconversava o corpo? Não, sabe por quê? Porque um dia pode ser o seu filho. Não, meu filho. Muitos filhos do policial é bandido. Muitos. Olha, meu paradinho. São piores que vocês são tudo safados. Assassino! Um dia vai ser a família de vocês, seus desgraçados, miseráveis! Nós estamos aqui juntos, entendeu? Dá uma da galera, entendeu? Mas, pô, aí, vocês estão certos, tá? Nós estamos juntos aqui na situação, cara. Pô, esse é o dever de vocês. Claro. É o trabalho de vocês. Se a gente não tivesse aqui, seria pior, você sabe disso. É isso aí. Agora a gente tem que poder ter liberdade para trabalhar, cara. É isso aí. Tá no chão também, Sabrina? A gente fica lá embaixo e ninguém sabe de nada, entendeu? Vamos não. Nós estamos aqui juntos, nós estamos aqui. Olha só. Olha ao seu redor, olha ao seu redor. Olha quem tá aqui. Quem tá aqui com vocês? Olha aí. Só nós. Nós estamos, minha senhora, é anos fazendo isso. Você tem que compreender isso. Olha só, eu não tô na esquina, eu vim aqui, gente, entendeu? Leva preso, vai tirando o dedo desarmado e fala que foi troca de tiro. Tão cansada disso, moço. Tão cansada disso, tá cansada pra nós também. Eu só peço a vocês também que compreendem. Todo mundo foi embora, só quem tá aqui é eu e ele. Entendeu? Só tem que compreender isso. Todo mundo desceu. Eu fiquei, entendeu? Eu fiquei, só nós dois estamos aqui. Tem o Severino, mais ninguém, cara. Tão cansada disso, moço. Tão cansada disso, tá cansada pra nós também. E tanto é quando a gente vai falar de um jornalista ou outro, a gente vai falar, você conhece? Fulano do Globo, fulano do Dia. Esse cara não é deslocado, o jornalista ele não é deslocado da empresa que ele trabalha. Porque ele representa a empresa, está tão introjetado que ele representa. E morador de favela não é bobo. Ele sabe que o Globo está do lado da elite brasileira.
aqueles que querem construir muros para separar a favela do asfalto, como se já não houvesse um muro imaginário. Olha só, de maneira nenhuma eu me sinto manipulado. Porque na hora que você, como todo fotógrafo sabe, na hora que você enquadra a tua foto ali é você. Você é o mundo. Ali toda a tua ideologia está por trás da sua imagem, da imagem que você quer captar, da imagem que você está construindo. Essa imagem que você constrói, ela só é possível porque você tem uma história de vida. Você só é manipulado quando você permite ser manipulado. Eu não permito ser manipulado. Eu sou um profissional, tenho 18 anos de profissão, e se eu disser que tem uma foto que é equivocada, eu não vou fazê-la. Não é porque só vai contra os meus princípios. É óbvio, quando você é profissional, funcionário, e você é indicado a fazer um trabalho, profissional é profissional, tem que executar. Mas eu tenho todo o direito de negar. Eu sei que pode ter uma sanção. Eu posso ser demitido. Mas é o máximo, ninguém vai me prender por isso. Essa outra questão da ruptura, né, dessa relação com a favela, a propósito do episódio da morte do nosso Tim Lopes, né, e desse cuidado excessivo que a grande imprensa está tendo no sentido de proteger seus repórteres, botar colete à prova de bala. Eu estou aqui, estou de camiseta, enfim, acho que isso é evidente que tem momentos de tensão, né? Mas acho que isso é um pouco paranoia da turma do ar-condicionado, entendeu? Do pessoal que fica em redação com boa intenção, querendo proteger seu reportariado, mas quem está em campo, está na rua, que sabe avaliar, sabe o momento de trabalhar, o que não pode é a gente deixar de noticiar as coisas porque existe uma fronteira, daqui para lá não posso passar. Eu não acredito nisso não, acho que os picos de violência, de interesses que geram a violência, né, eles são pontuais e hoje em dia eles são muito bem anunciados, quer dizer, são até bem divulgados, né, quer dizer, não tem como a gente deixar de frequentar determinados espaços da cidade porque a partir da morte de alguém ou de um grupo foi estabelecida essa ruptura que a cidade, a tal história da cidade partida, né? Eu acho que de cá pode ir para lá e de lá pode vir para cá e vamos continuar assim, vamos combinar assim que funciona bem. Essa ruptura já aconteceu há muito tempo, assim, os caras deixaram de ouvir a gente. No máximo, quando da redação liga pro delegado, e aí, o que aconteceu lá? Porque não tem tempo para chegar lá, nem quer botar em risco a equipe. A equipe não pode ter risco. Quando tem eventos em outras favelas, a gente tenta ir. E quem entra, assim, não entra com a polícia. Entra de maneira correta, batendo na porta. Pedindo permissão e se apresentando, olha só. Sou eu, trabalho com fotografia, minha fotografia é assim, assim, assada. A gente tem que contar essa história que vocês têm para contar. Que é a mesma história nossa, assim. Se a gente não é direto ou indireto, a gente está sendo afetado da mesma forma. Toda vez que eu estou, assim, perante uma situação que eu posso, de uma maneira ou outra, assim, de uma forma totalmente imparcial e tentar mostrar o que acontece em qualquer parte de uma cidade, eu tento dar essa extensão, entendeu? Assim, porque na verdade isso cansa, entendeu? Cansa assim para quem tá vendo, cansa para quem tá sofrendo junto, para quem tá fazendo, porra, cansa muito, assim. É um cansaço, assim, chega a ser uma coisa de meio aquele fardo assim que você tem que carregar mesmo, mas você vê que você não tá carregando aquilo sozinho, entendeu? Tem alguém que tá te ajudando por trás e tal. E assim, lá na Providência, assim, eu senti muito essa coisa, assim, que foi o último grande evento que eu fiz, assim, uma coisa que muito minha, assim, entendeu? E lá eu tive essa coisa assim de você ter os olhos mesmo, entendeu? De mostrar para as pessoas, de você naquele momento ser um instrumento assim que leva esse entendimento, assim, entendeu? O fato ali de eu ter acompanhado a Lília durante aqueles 3 dias, cara, eu já tinha acompanhado outras mães assim durante a sua dor, mas a Lília ali para mim foi um divisor de águas assim que me botou muito na real assim dessa coisa. Só que o papel da imprensa é de noticiar, então às vezes as pessoas não entendem essa questão porque ela acaba não tendo lado, né? A imprensa não tem um lado certo. Qual é o lado certo? Às vezes o lado oficial acaba virando o lado certo, né?
Então, porque ninguém do morro vai descer para dizer que a história está errada. Ninguém vai lá na delegacia e fala, não, a história não foi essa, está errada. Então fica sempre aquela história oficial, a história contada, e a imprensa acaba divulgando aquilo ali. Agora, né, há pouco tempo, com a morte dos meninos no morro, esse processo que teve do Exército, a operação do Exército no morro e que causou a morte dos 3 meninos, a imprensa teve um papel muito importante, né, de estar junto, de acompanhar o caso. É muito difícil, e aí não é culpa de quem está na frente, de quem está naquele processo de estar fotografando, de estar entrevistando, de voltar, de ver o outro lado, até porque já perdeu o sentido, a notícia já foi dada, e quando você... Então não faz sentido para a notícia. Quem não acredita que essa porra é uma guerra, tá convidado aí lá em cima. Tem uns 2.000 cápsulas aí no mínimo. Vocês mandam o morador recolher. Pera aí, não bate foto comigo aí não, por favor, tá? Eu moro em área de risco. Essa responsabilidade é nossa, é da sociedade. Não é só da polícia, não é só do governo. Eu acho que enquanto não se fizer, quer dizer, uma frente ampla, única, né, entre as várias instâncias da sociedade, quer dizer, todos os poderes, todas as instituições, a gente não resolve o problema da violência. A gente sabe também que violência não resolve com violência, né? Esse é um dos mitos que eu acho que já, tenho a impressão, já se desmoralizaram. Quer dizer, você resolve com inteligência e informação, né? Hoje se sabe, não é com truculência. Tudo isso é uma questão da sociedade. Isso não é apenas um caso de polícia, não é uma coisa que a gente possa repassar para outros, né? Então eu acho que a gente vive hoje esse drama, né? Que eu acho que tem hoje consciência que vivemos numa cidade partida, quer dizer, e que a sociedade tem que fazer alguma coisa. Ou seja, o que é possível se refazer para que nós possamos voltar a vivermos numa cidade, numa cultura, numa civilização não partida. Para isso nós precisamos mudar de atitude. Para isso nós precisamos derrubar o muro da nossa própria inconsciência. Porque uma coisa é a gente falar, que bom, que bonito. Agora outra coisa é na hora de lutar por verbas nas nossas ONGs, na hora de nós sairmos para cobrir, né, as nossas pautas, né, na hora que a gente vai fazer amor, na hora que a gente vai tomar cerveja, na hora que a gente vai constituir uma outra política para intervir em alguma situação, nós não repetirmos os valores da dominação, dos valores da servidão, os valores de discriminarmos os outros, de debocharmos dos outros, né? De reduzirmos tudo ao nosso próprio padrão. Porque como nós podemos derrubar o muro que divide a comunidade da cidade, se nós não derrubamos os muros que nos separam da nossa própria esposa, da nossa própria mãe, do nosso próprio pai, do nosso próprio irmão, né? Que a comunicação seja cada vez mais popular e não hegemônica, que a mídia seja cada vez mais livre, mas no sentido da vinculação social, da produção, da reprodução dessa ideia concreta de que a vida não é uma luta política, apenas. A intenção nossa não era essa, não era ter polícia e nem ter, enfim, o tráfico. A intenção nossa era entrar na favela, fazer o ensaio, fazer o trabalho, e aproveitei o fato de estar dentro da Cidade de Deus sem estar por um veículo qualquer, pautado por qualquer situação que me obrigasse a tendenciar uma imagem. E eu estava ali como fotógrafo, que eu achei assim maravilhoso. Pela primeira vez eu estava andando dentro de uma favela sem ter que pedir para A ou B se eu podia ou não fazer uma imagem. Saímos e fomos andar na favela para captar imagens. Eu porque queria aproveitar aquela facilidade de estar ali dentro e não ter ninguém me enchendo o saco. Ninguém que fosse assim, polícia, e ninguém que fosse bandido. Eu não tinha nem a arma da polícia e nem a arma do bandido. Eu tinha a minha câmera. E isso é muito bom, porque você não está acuando ninguém, nem está sendo acuado por ninguém. Ali a gente estava livre.
É importante nesse diálogo a gente conversar com jornalistas que não se pode perder a comunidade, moradores da favela, como moradores do campo, como fonte de informação, né? A fonte de informação é a premissa jornalística. Se a gente perde essa premissa jornalística, o que a gente informa é uma parte muito pequena da realidade onde vivem essas pessoas. Daí começa a se destacar, e com o esforço desses fotógrafos, um trabalho muito bonito, que foi um trabalho que começou por tentar mostrar o que não é mostrado, que é justamente o trabalho pela educação, pela saúde, pelo emprego, por gerações de mercado de trabalho, pela beleza que existe dentro das favelas. Esse trabalho abre um diálogo, acho que ainda está ainda precisa continuar de uma forma muito forte com a imprensa, com os meios de comunicação de um modo geral, mas abre um alerta de que, olha, a favela não é o que se mostra, né? Se a gente começou achando que era importante mostrar a beleza, hoje a gente começa também a trabalhar de uma forma muito eficaz a mostra dos problemas dentro das comunidades, né? E aí é impressionante como eles têm documentado, do ponto de vista da comunidade, a violência que essa comunidade sofre. Todo mundo comprometido, né, com o ideal de fotografia que respeite os direitos humanos, valorize as pessoas, sabe? Acho que, né, utilizar a fotografia como um instrumento mesmo de transformação social, não só uma foto qualquer, né, não é só um clique, né, que serve para vender e tal. Acho que é uma fotografia com consciência, né, cara? E que você mostra, de repente, né, a beleza na favela, cara, isso tem uma baita proposta política. Beleza, a gente pensa, de repente, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, mas por que não pode ter uma beleza na favela, sabe? Acho que é uma parada que nem o Ripper fala, às vezes a gente tem essas discussões, né, da estética da miséria, né? Sabe, a favela, sabe, lógico que tem esses problemas. Mil problemas e tal, né? Enfim, até próprio pela ausência do Estado também, né? E acho que como um projeto político, né, que a gente trabalha, né, com a imagem do povo, acho que a gente chegou num ponto que a gente está sempre, né, sempre está discutindo, né? Porque a gente realmente não quer mostrar também, né, só que na favela só tem beleza, tá? Porque a gente sabe que tem problemas. Né, mas a gente está tentando ver como é que a gente pode fazer uma documentação que mostre esses problemas das favelas. Se você se atém somente às belezas, você está se igualando a um tipo de jornalismo que a gente está querendo combater. O que a gente está querendo combater? A gente está querendo combater exatamente aquele lado que só mostra a violência. Então, se você mostra só a beleza, você também está mostrando só um lado. Então, porra, você também está errado. Você tem que tentar mostrar com seu olhar, claro, tentando preservar as pessoas, mas mostrar tudo o que acontece ali, cara. Realmente, se a gente se propõe a fazer um trabalho diferenciado, mais próximo da nossa realidade, a gente tem que cobrir tudo. Violência, ausência, beleza, cultura, e tentar, com isso, fazer com que as coisas sejam questionáveis, sempre se questionar. E por aí se difundiu de uma forma muito forte, né, através da mídia, essa ideia de pobreza ligada à violência. E então isso é uma construção histórica. A ideia principal era buscar, de alguma forma, facilitar com que os próprios moradores das favelas pudessem ser agentes da própria informação. E aí, essas pessoas traziam pautas de dentro das favelas. E o que era notícia nesse projeto era justamente a vida comum, não era o que fugia ao comum. E aí a gente tinha uma quantidade enorme de assuntos que eram, assim, diversão, religião, escola, uma série de coisas que existem dentro das favelas e que a grande população, a maioria da população do Rio de Janeiro, falando do Rio especificamente, não pode imaginar que exista nesses lugares, mas não é a representação que eles têm das favelas. A primeira grande representação que vem sobre as favelas, para quem não mora dentro desses lugares, é sobre violência. Quando eu entro em alguma comunidade, não é porque eu não moro lá que eu não faça parte dela, né? Eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, eu entro em todos os lugares, sabe? Do que é considerado bonito e do que é considerado feio.
entendeu? E para mim não há diferença. O que eu quero, na verdade, é um mundo melhor para todo mundo. Então, assim, eu não consigo me ver diferente dos fotógrafos que trabalham lá dentro. É claro, eles têm um acesso que muitas vezes eu não tenho. Mas eles também não têm acesso ao que eu tenho, né? Quando, assim, eu já venho com uma história que completa deles, talvez, e a deles completa a minha, sabe? Então, isso para mim é fundamental. Quer dizer, você unir essas duas coisas, você cria um elo perfeito. É só poder estar um pouquinho com a cabeça aberta, poder acreditar que existem pessoas que querem fazer coisas boas, que não estão entrando ali porque querem caçar uma imagem, porque querem captar alguma coisa para simplesmente publicar, né? Mas também eu tenho um carinho, um respeito pelo fotojornalismo que não paga e nem consiga falar em palavras. Por quê? Eu tenho a plena consciência. Se não fosse eles, hoje eu não estaria aqui como fotógrafo. Eu não teria essa liberdade de fotografar onde eu moro. E não é porque os moradores têm na profissão que tem eu me oprimir, não. É porque, em determinado momento da ditadura, eles apanharam, morreram, a mostrar em defesa do povo. Então, como é que eu não vou ter carinho e respeito por eles? Porque o Oxóssi, na verdade, é um caçador, né? Todo fotógrafo é caçador de imagem, né? Agora é uma imagem com responsabilidade, é uma imagem, na medida do possível, uma imagem que você tente mostrar com essa imagem a verdade do fotógrafo, né? E acho que não só fotógrafo, mas todo mundo quer ver uma imagem, mas que é uma imagem positiva, uma imagem que você, através dela, você consiga ajudar as pessoas. Hoje o que eu acho, que eu percebo com muita clareza, é que há muito mais pontos em comum do que disparidades entre o repórter fotográfico e o fotógrafo da Escola de Fotógrafos Populares. No fundo, todos brigam por uma fotografia a serviço dos direitos humanos. Cada um no seu discurso, cada um na sua praia. No fundo é a briga que vale a pena ser vivida.